Olá, catequizandos! Nesta semana veremos um pouco mais sobre Santa Rita de Cássia, essa santa tão querida nossa. Veremos também o Evangelho segundo São João, no qual Jesus nos deixa a sua paz. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos catequizandos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, bom Jesus, a comunhão do Espírito Santo e a presença maternal de Maria Santíssima esteja com cada um de vocês. Neste final de semana, já caminhando para a ascensão do Senhor e Pentecostes, mais uma vez, Jesus nos deixa a ordem do amor. Amai-vos uns aos outros. É o amor que o Pai nos pede em Jesus Cristo e como igreja, um amor fraterno, e guardar os mandamentos do Senhor na nossa vida, para que possamos ter paz e alegria. Assim a nossa felicidade será plena. Que esta graça, essa paz, o Divino Espírito Santo possa estar com cada um de vocês aí em sua casa. Não esqueça de Jesus, não esqueça da nossa catequese. Repassa esse vídeo para os seus coleguinhas, até de escola. Passam essa mensagem de Jesus para várias pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. Domingo, dia de missa, dia de oração, dia de escuta da palavra, dia do valor da pessoa humana, dia da família, dia de um descanso sadio, bonito, digno, que Deus deseja para todos nós. Dia que deve ser aproveitado em toda a sua dignidade. E o anúncio da palavra de Deus neste domingo nos mostra aquilo que o Senhor quer que nós vivamos e com grande fidelidade a Ele. Ele nos dá a verdadeira paz. Ele quer que nós guardemos a sua palavra e Ele permanece conosco. Os cristãos não somos homens e mulheres de saudade. Nós continuamos a nossa caminhada até a volta do Senhor. Coloco em relevo com você duas realidades importantes. A presença do Senhor no coração de cada pessoa de fé. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Deus mora no coração de cada um de nós. Nós somos templo em que Deus habita. Segunda coisa é a garantia da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai tomar conta de cada um de nós até a volta do Senhor Jesus. Que preciosidade! Como Deus, como que se abaixa ao nosso nível, dando-nos como garantia do cumprimento da sua palavra, a força e a presença do Espírito Santo. Palavra de vida eterna. Meus caros amigos, amigas, dia 22 de maio é uma festa litúrgica muito bonita, a memória de Santa Rita de Cássia. Cássia é uma cidade lá na Itália, né?
E por que ficou assim, tão popular, tão famosa essa devoção a Santa Rita de Cássia? Porque é uma história muito interessante. Ela viveu lá por volta do ano de 1300 e pouco, né? E seus pais eram muito religiosos. Ela queria, e foi educada assim numa fé religiosa, e ela queria ir para um convento, mas os pais queriam que ela se casasse. Ela, como gostava muito dos pais, obedecia muito os pais, acabou se casando, né? Com um homem que era assim, genioso, né? Aqui no livro da vida dele fala inclusive o seu nome, Paulo Ferdinando. E era um homem assim muito brigão, que tinha muitos inimigos, inclusive o casamento deles era muito difícil, porque ele era muito intransigente, mas Rita de Cássia, aquela mulher santa, de muita oração, de muita fé, foi conquistando esse homem para Deus, conquistando, e conseguiu a conversão dele, conseguiu que ele se tornasse um bom homem, mas aí ele foi assassinado. Um dia o encontraram morto à beira da estrada. E tinha 2 filhos, e os filhos juraram que iam vingar a morte do pai, matar quem o matou. E Santa Rita ficou angustiada e desesperada. E não conseguiu convencer os 2 filhos de fazerem isso. Então essa mulher teve um gesto heróico que dificilmente uma mãe na terra vai fazer. Pediu a Deus que levasse os seus 2 filhos, mas que não permitissem que eles vingassem a morte do pai. O que aconteceu? Os 2 filhos morreram. De morte natural. Deus os levou. Então Santa Rita foi para o convento. Num convento agostiniano não quiseram aceitá-la, por ela ter sido casada e etc. Ela se apegou, diz a vida dela, com os santos da devoção dela, isso é uma coisa muito interessante, São João Batista, Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino. Aí a gente vê a importância da intercessão dos santos. E conta, inclusive, a gente não sabe se isso é verdade ou se é lenda, que um dia esses 3 santos apareceram a ela, a pegaram pela mão, levaram até esse convento, abriram as portas do convento, que eram trancadas com correntes, e a levaram ao meio das irmãs, e as irmãs a aceitaram. Bom, o que se sabe é que, de fato, ela tornou uma religiosa na cidade de Cássia, e ali viveu, recebeu os estigmas, aquele estigma daquele espinho de Cristo na testa, durante 14 anos. Diz, inclusive, a história dela, que com muitas dores. E aí viveu, morreu nesse convento de Cássia, e aí por volta do ano de 1900 ela foi canonizada pela igreja. Bem, eu penso que a devoção dela é extremamente forte no meio popular, exatamente por ter sido essa mãe, essa esposa e ao mesmo tempo essa religiosa. Então veja quantas áreas da vida religiosa essa mulher atuou, como casada, como viúva e como religiosa. É por isso que realmente a intercessão de Santa Rita de Cássia é poderosa para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória de Santa Rita de Cássia, a santa dos impossíveis. Por que é que existem alguns santos que operam mais milagres do que outros? Bom, o que acontece é o seguinte: Deus gosta de ouvir a oração daqueles que mais o amaram. Quem é que mais amou a Jesus e a Deus em toda a história da Igreja? A Virgem Maria. E por isso os grandes milagres operados pela intercessão da Virgem Santíssima. Então, se nós queremos saber quem foram os santos que mais amaram a Deus, existe uma certa proporção entre o amor que eles tiveram por Deus aqui nesta terra e os milagres que são operados pela sua intercessão. Ou seja, Deus mostra esta preferência, Ele prefere ouvir a oração daqueles que mais o amaram. Santa Rita é um destes santos extraordinários que muito amaram a Deus e amaram a Deus em todos os estados de vida. Rita amou a Deus como virgem, porque queria se consagrar a Ele no seu estado virginal. Amou a Deus através do matrimônio, porque foi uma mulher, uma esposa muito amorosa e fiel, embora tenha sofrido tremendamente pelo seu marido, e rezando mesmo pela conversão do seu marido, de tal forma que ela alcançou, antes da morte do marido, que morreu cedo por assassinato, a sua transformação e a sua conversão.
Rita também foi mãe. E como mãe, mostrou aquilo que é o zelo maior de uma mãe, ou seja, querer a salvação dos seus filhos. Quando ela viu que os seus filhos queriam vingar a morte do pai e que estavam resolutos a cometer esse crime, ela heroicamente faz um pedido a Jesus e diz: Senhor, levai-os antes que eles vos ofendam. E assim eles se converteram antes de morrer e foram salvos pela oração da sua mãe. Ela também foi viúva e, como viúva, se entregou completamente a Deus, finalmente se consagrando a Ele como religiosa agostiniana. Então veja só, virgem, esposa, mãe, viúva, todos os estados de vida, Santa Rita amou a Jesus em todos eles, se oferecendo como vítima e se unindo à paixão de Cristo. Santa Rita ficou tão impressionada com o mistério da crucifixão de Jesus e, sobretudo, com a coroação de espinhos, que ela pediu a graça a Jesus de participar desse grande mistério. E Jesus concedeu a ela esta graça. Sim, porque é uma graça de poder amar Jesus. É isso que as pessoas um pouco não entendem. As pessoas acham que se eu sou amado por Deus, então Deus tem que aplicar um grande analgésico na minha vida e eu não devo sofrer. Mas o que acontece é o seguinte: o que mais demonstra o amor de Deus por nós é quando Ele nos dá a graça de amá-lo de volta. E Santa Rita recebeu essa graça enorme de uma generosidade transbordante de querer amar Jesus, e amou Jesus se unindo a Ele na paixão. Um dia Rita estava em oração, em êxtase, e viu que do crucifixo saía um espinho. A coroa de espinhos de Cristo tornou-se a coroa de espinhos de Rita, e ela então recebeu uma chaga na sua testa, uma chaga horrorosa que desenvolveu vermes, um mau odor e fez com que Rita tivesse que ficar recolhida, longe da comunidade, se oferecendo como vítima por amor a Cristo. O sinal de que esta chaga era milagrosa é que um dia, quando Rita quis participar de uma peregrinação para Roma, e a superiora disse: de jeito nenhum, com essa chaga fedida, horrorosa, você não vai conosco. Rita pediu a Jesus, Jesus curou a chaga sem deixar nenhum sinal da cicatriz. Rita pôde fazer a sua peregrinação, retornando de Roma, a chaga voltou. Uma forma de amar a Jesus. E por este amor assombroso por nosso Senhor Jesus Cristo, é que ela tornou-se a santa dos impossíveis, ou seja, aquelas orações que a gente faz de causas que, pelo nosso amor, não seríamos capazes de alcançar do coração de Deus, mas que pelo amor de Santa Rita, Deus tem concedido a tantas e tantas pessoas que a ela recorrem. Que Santa Rita, a santa dos impossíveis, reze por nós e nos ensine a amar Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.